Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E tente descobrir a identidade de um dos mais famosos criminosos nessa Nerdologia sobre Jack Estripador e a Londres vitoriana. Londres, 1888, reinado da Rainha Vitória. Capital do império onde o sol nunca se punha, que, no ápice de seu tamanho, ocupou mais de um quarto da terra. 5 brutais assassinatos de mulheres na zona leste da cidade chocaram toda a população, e se tornaram mundialmente conhecidos, muito provavelmente realizados pelo mesmo homem, que passou a ser chamado de Jack o Estripador, o tema do Nerdologia Especial Criminosos desse mês. Habitualmente começamos com uma breve biografia da pessoa, mas nesse caso fica difícil, já que, 130 anos depois, não sabemos a identidade do assassino. Mais de 100 pessoas já foram suspeitas dos crimes, com dezenas de possibilidades apoiadas por algum grau de evidência. No geral, entre 3 de abril e 13 de fevereiro do ano seguinte, foram realizados 11 assassinatos no distrito de Whitechapel. Desses, 5 mulheres foram mortas entre 31 de agosto e 9 de novembro, chamadas de 5 canônicas. Elas são consideradas as vítimas confirmadas do mesmo assassino. As outras 6 são especuladas se também seriam obra de Jack o Estripador. A primeira vítima canônica foi Mary Ann Nichols, encontrada morta no dia 31 de agosto em uma rua na madrugada. No dia 8 de setembro, o corpo da segunda vítima canônica foi encontrado no quintal de uma casa. Na manhã do dia 30 de setembro, foram encontradas as 2 próximas vítimas, com menos de 1 hora separando os 2 eventos, um em uma rua, outro em uma praça. A quinta e última vítima canônica, Mary Jane Kelly, foi encontrada nas circunstâncias mais violentas das 5, no quarto de pensão em que ela vivia, na manhã do dia 9 de novembro. Todas as vítimas trabalhavam ao menos ocasionalmente como prostitutas. Todas as mortes foram de noite ou na madrugada, durante ou na véspera de um final de semana. Todas foram assassinadas com as gargantas cortadas e sofreram mutilações corporais que ficaram cada vez mais cruéis, com exceção da terceira vítima, quando o assassino provavelmente foi interrompido. A última vítima foi totalmente mutilada, incluindo a retirada de órgãos de seu corpo. Os assassinatos de Jack o Estripador estão ligados ao seu bairro, marcado pela pobreza, alcoolismo, violência e outros problemas sociais. A cidade de Londres passou por um processo de constante expansão e inchaço desde a Idade Média. Ao leste das antigas muralhas medievais, do lado de fora, crescia o bairro de East End, ao norte do rio Tâmisa. Por ser um dos bairros mais pobres de Londres, era um dos mais povoados. Com a primeira Revolução Industrial, dezenas de milhares de pessoas da zona rural britânica se deslocaram para o bairro, procurando trabalho na cidade, além dos primeiros imigrantes, que criaram uma comunidade ali, os Huguenots, que fugiam da perseguição religiosa na França. A industrialização e a expansão do Império Britânico fizeram do Porto de Londres o mais movimentado do mundo por quase 200 anos. Por causa do fluxo do rio Tâmisa, a zona leste da cidade era favorável para o estabelecimento de docas e estaleiros. Nas docas da zona leste da cidade chegavam produtos de todos os cantos do mundo. Além de produtos, chegavam também pessoas de diversas partes do mundo, fugindo de más condições ou de perseguições. Judeus, alvo de intolerância e violência no leste europeu, se estabeleceram no bairro, que chegou a ter mais de uma centena de sinagogas. Irlandeses, que já eram uma das maiores comunidades de Londres, chegavam cada vez mais, buscando melhores condições de vida ou trabalho. As ocupações manuais e fabris ao redor das docas empregavam muitos irlandeses. Hoje, cerca de 10% de toda a população britânica declara ter ao menos um avô ou avó irlandês. Um aspecto importante é que a maioria dos irlandeses era católica. A região também era muito frequentada por marinheiros e operários temporários, em torno das docas. A população cada vez maior fez da zona leste de Londres uma das maiores densidades populacionais urbanas do mundo, com a maioria das pessoas pobres residindo em cortiços e outras habitações precárias. O número de pessoas com trabalho intermitente e marinheiros também motivou o estabelecimento de muitas pensões. A larga presença de marinheiros e trabalhadores homens das docas motivava o estabelecimento de bares e de bordéis. Segundo a polícia londrina, na época dos assassinatos, eram cerca de 62 bordéis e 1.200 mulheres trabalhando como prostitutas apenas em Whitechapel. E o que isso tem a ver com Jack o Estripador? Tudo! Primeiro, a reputação violenta do bairro, visto como um reduto de pobreza e depravação, distanciava a região da atenção dos governantes e da polícia.
Mesmo com algumas iniciativas do governo para corrigir a degradação das residências, a região ainda era marcada pela falta de ruas organizadas, de saneamento básico e a criação de animais pelas ruas. Então, crimes que ocorriam ali não costumavam atrair a atenção do público e das autoridades, muitas vezes desprezados com argumentos moralistas. Segundo, ocorriam muitos conflitos com a polícia em protestos por melhorias no bairro ou contra a violência sofrida por essas pessoas que residiam ali, que eram alvo de agressões e gangues motivadas por nativismo e racismo, contra judeus, católicos e estrangeiros em geral. A maior dessas gangues foi formalizada na virada do século, justamente na zona leste de Londres, a British Brothers League. Finalmente, existiam os crimes internos ao bairro, como acertos de contas entre homens e roubos. A brutalidade dos assassinatos de Jack o Estripador foi bastante explorada pela imprensa, especialmente pelos tabloides. É a época dos primeiros jornais com fotografias, e as imagens violentas causaram grande repercussão. Ao mesmo tempo, a indignação e a popularidade motivaram a necessidade por uma solução dos crimes. Um inspetor da Scotland Yard foi nomeado chefe da investigação, com 3 detetives especialmente para o caso, além da polícia local. Cidadãos descontentes criaram o Comitê de Vigilância de Whitechapel para patrulhar as ruas. Mais de 2.000 pessoas foram interrogadas e 80 detidas. A polícia recebeu centenas de cartas supostamente relacionadas ao caso, várias que diziam ser escritas pelo próprio assassino. A maioria delas se revelou inútil, com diversas escritas por jornalistas querendo criar manchetes e vender jornais, mas 3 delas chamaram a atenção da polícia, e de uma delas que saiu o termo Jack o Estripador. A publicidade dos casos, as cartas e a ocorrência de assassinatos possivelmente cometidos por pessoas querendo imitar Jack o Estripador inspiraram novos procedimentos em casos como esses. Alguns são regra até hoje, como não divulgar detalhes das cenas dos crimes para distinguir comunicações falsas. Foram interrogados especialmente médicos, açougueiros e funcionários de matadouros, devido ao conhecimento envolvido nas mutilações, incluindo os que trabalhavam em barcos que transportavam carne e gado nas docas. Segundo Thomas Bond, médico legista da polícia na época, isso foi um erro, entretanto. Para ele, o criminoso não tinha nenhum conhecimento específico, apenas força física. A tese do legista é de que o criminoso era movido por misoginia ou alguma patologia sexual. Outras hipóteses analisadas eram de assassino movido por uma vingança moral contra pessoas que ele via como depravadas, ou um assassino que queria testar o quão impune ele ficaria com seus crimes. Mesmo com todas as investigações, o assassino nunca foi pego. Os crimes chamaram atenção para as condições de vida na região, que nas décadas seguintes passou por um intenso processo de renovação, e a identidade misteriosa de Jack o Estripador contribuiu para se tornar o primeiro assassino em série explorado pela mídia mundial e de profundo impacto na cultura pop. Nos comentários do Nerdologia sobre história no filme Mestre dos Mares, perguntaram se o bloqueio continental que aprendemos na escola tem relação com o que foi visto no vídeo. Sim, total. O chamado bloqueio continental é uma maneira de sufocar as ilhas britânicas e seu comércio e suprimentos. Como os franceses não possuíam meios navais para impor isso nos mares, Napoleão pressionava os governos e ameaçava com seu exército, como aconteceu no caso de Portugal. Perguntaram se é prática comum um militar servir em forças armadas de outros países. Em alguns períodos da história foi bastante comum, especialmente em períodos com muitas guerras de independência, como no início do século XIX e na década de 1960. Finalmente, perguntaram se Thomas Cochrane é parente de Zefran Cochrane, pai da dobra espacial. Embora seja uma brincadeira com um personagem fictício, é possível sim que Gene Roddenberry tenha se inspirado no personagem real para batizar o cientista de Jornada nas Estrelas, já que ele gostava muito de história naval e escreveu o Capitão Kirk baseado em outro famoso capitão britânico de navios da literatura. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre a Inglaterra vitoriana e até a próxima!